Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar do risco de infecção ovular, do RIO, e vamos falar da sepse neonatal. Esses conteúdos estão no manual de atenção ao neonatal, tá? Do Ministério da Saúde do Paraguai, tá bom? Nós vamos ver todos os tratamentos de acordo com o Paraguai, porque no Brasil a gente tem algumas mudanças. Então, o risco de infecção ovular, ele é utilizado como o termo de risco ou suspeita de infecção ovular para falar do RN assintomático, que não vai apresentar nenhum sinal de sepse neonatal precoce, mas ele ocorre o risco de manifestar devido à história materna, perinatal ou antecedentes neonatais, tá? Os antecedentes maternos perinatais é o quê? Ruptura prolongada de membrana, que é aquela perda de líquido amniótico mais de 18 horas antes do trabalho de parto, antes do parto. A ruptura prematura de membrana, que apresenta no transcurso da gestação, antes do início do trabalho de parto. Coriamionites, que é a infecção da capa corial, e amniótica, que ela é caracterizada por febre materna maior ou igual a 38 graus, leucocitose materna, maior que 15.000 leucócitos por campo, taquicardia materna, maior de 100 latidos por minuto, uma taquicardia fetal maior que 160 latidos por minuto, uma sensibilidade uterina e o líquido mniótico fétido. A febre materna periparto, antes, durante ou depois do nascimento do RN, infecção urinária durante o terceiro trimestre, parto extra-hospitalário, controle pré-natal nulo. E os antecedentes neonatal, que é prematuro, o peso ao nascer ele é menor que 150 gramas, baixa pontagem de Apgar ao nascer e sexo masculino, tá? Nós vamos recordar aqui o quê? Que o tratamento é antibiótico, ampicilina mais gentamicina. Você deve iniciar rapidamente nesse RN com sinais e sintomas de sepse. Então, é ampicilina mais gentamicina. Igual de importância é suspender quanto antes o antibiótico e o cultivo são negativo. E o clínico não consiste em diagnóstico de sepse. Quando ele não tem diagnóstico de sepse, a gente cancela o antibiótico. Os resultados laboratoriais, eles não são muito precisos para ver a sepse na etapa neonatal. A gente faz o diagnóstico clínico, tá? Esse quadrinho tá lá no manual, tá? O que nós vamos ver? Que se o RN ele é término ou pós-término, se ele tem um ou dois antecedentes maternos, perinatais ou neonatais, você vai realizar o hemograma. Se o hemograma vir normal, você deixa ele em observação de 48 a 72 horas. E depois você dá alta para ele. Se ele continua assintomático, se esse RN continua assintomático. Se vem alterado, você tem que realizar o hemograma PCR2 hemocultivo e iniciar o antibiótico, que é a ampicilina mais gentamicina. Depois, se esse hemocultivo vir negativo, você suspende o antibiótico e dá alta. Se ele vem positivo, você realiza a punção lombar. Se a punção lombar é normal, você completa o tratamento com antibiótico de 7 a 14 dias, mais ou menos, né? Segundo o germe que foi encontrado no hemocultivo. E depois alta. Se vir anormal, você completa de 14 a 21 dias o tratamento antibiótico e depois alta. Agora, se você tem um RN término ou pós-término, que ele tem 3 ou mais antecedentes
maternos, perinatais ou neonatais. Você realiza o hemograma, PCR e 2 hemocultivo e inicia o tratamento antibiótico, que é ampicilina e genta, e vai fazer o hemocultivo. Se o hemocultivo vir negativo, você suspende o antibiótico e alta. Se vir positivo, você realiza a punção lombar. Se o líquido cefalorraquídeo vir normal, você completa o antibiótico de 7 a 14 dias e alta. Se vir anormal, você completa o antibiótico de 14 a 21 dias, o esquema com antibiótico, e vai fazer o cultivo desse germe e depois alta. Agora, se a gente tem um RN prematuro, segue o mesmo critério. Se a gente tem 2 ou mais antecedentes maternos, perinatais ou neonatais, a gente vai realizar o hemograma, PCR e 2 hemocultivo. O mesmo tratamento, ampicilina mais gentamicina. E vai seguir a mesma linha, vai fazer o hemocultivo. Se ele vir negativo, você vai suspender o antibiótico e alta. Se ele vir positivo, vai realizar a punção lombar. De acordo com o resultado dessa punção lombar, se vir normal, você só completa o antibiótico de 7 a 14 dias e alta. Se vir anormal, você completa o antibiótico de 14 a 21 dias e o cultivo e depois a gente dá alta. Se for um RN prematuro, de 1 antecedentes materno-perinatais ou neonatais, você vai realizar o hemograma. Se o hemograma vir normal, você observa de 40 a 72 horas, deixa ele em observação. Se ele não apresenta nenhum sintoma, alta. Se o hemograma vir alterado, a mesma coisa. Você vai fazer... se o primeiro hemograma vir alterado, você vai pedir de novo um hemograma, PCR, 2 hemocultivo. Iniciar o tratamento, daí a sequência tudo de novo. Hemocultivo, se vir negativo, você vai suspender antibiótico e alta. O hemocultivo positivo, você vai realizar a punção lombar. Se nesse líquido cefalorraquídeo vir normal, completa antibiótico e alta. Se vir anormal, você completa de 14 a 21 dias o antibiótico, faz o cultivo e depois alta. Tá certo? Vamos entrar em outro tema agora, que é a sepse neonatal. Tudo isso que eu tô falando tá no manual de atenção ao RN, tá? Que tá postado aí para vocês. A sepse neonatal agora, pessoal. Ela é uma síndrome clínica em uma criança de 28 dias ou menos que se manifesta por sinais e sintomas sistêmicos de infecção. De acordo com o Ministério da Saúde, ela pode ser sepse neonatal precoce e a sepse neonatal tardia. Quando que a gente considera a sepse neonatal precoce? Quando ela se manifesta nas primeiras 48 horas. A infecção ela vai ocorrer por via ascendente ou durante a passagem pelo canal de parto. Ela está associada aos fatores de risco perinatais, tem maior incidência de pneumonia e a mortalidade é aproximadamente 40%. Os germes é E. coli, Streptococcus do grupo B e Staphylo aureus. Tem lugar que vocês vão encontrar que a sepse precoce, ela se manifesta nas primeiras 48 horas ou 72 horas. Nós vamos seguir de acordo com o que está no manual. No manual, ele fala que a sepse precoce, ela se manifesta nas primeiras 72 horas, menos 72 horas, tá? A sepse neonatal tardia, ela se manifesta maior de 72 horas até 28 dias, segundo o germe involucrado de apresentação, que ela pode ser lenta, apresentação ou fulminante. A maior incidência de meningite na sepse neonatal tardia. Os germes é a clamídia, trachomatis, Staphylo aureus, a Cândida albicans, os germes do canal do parto e Pseudomonas
aeruginosa, tá? A epidemiologia é uma das principais causas de morbimortalidade no período neonatal. A incidência ela varia de 1 a 8 casos por 1.000 nascidos vivos. Em RNs pré-término com peso de nascimento inferior a 1.500 gramas, a incidência de sepse ela varia de 11 a 25%. A incidência de sepse pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo B, ele diminui em razão da profilaxia intraparto. Os fatores de risco materno que a gente tem é ruptura prematura de membrana, que é aquela ruptura antes de iniciar o trabalho de parto, a ruptura prolongada de membrana, que é o tempo da ruptura de membrana antes do trabalho de parto, maior que 18 horas, coreamnionitis clínica ou subclínica, a febre periparto, que é maior que 38 graus, infecções maternas e a gravidez sem controle pré-natal, ou controle pré-natal nulo, né? Neonatal. Os fatores agora neonatais é a prematurez, o baixo peso, o déficit imunológico e humoral, asfixia perinatal, o sexo masculino e gemelaridade, tá? E a gente tem também os fatores ambientais, que é o procedimento invasivo, que é a venopunção, o lavado de mão, o uso de nutrição parenteral, a área hospitalar contaminada, o parto extra-hospitalário e o contato com pessoas infecto-contagiosas. Esses procedimentos invasivos é o cateterismo, intubação, tá? A gente considera aí. A etiologia da sepse precoce foi aqueles que eu já falei, e da sepse tardia também, aqui tem alguns outros citados. O quadro clínico desse RN. O RN, ele fica lento, ele fica hipoativo, ele fica com irritabilidade, gemência, instabilidade térmica, taquipneia, abaulamento da fontanela. A gente vai palpar a fontanela dele, a gente vai ver que ela tá bombada assim. Ele vai ter recusa alimentar, ele não vai querer comer, não vai querer se alimentar, né? Os sintomas gastrointestinais como vômito, distensão abdominal, tá? Aqui tem ele vai ter alteração metabólica, como hipoglicemia, hiponatremia, hipocalemia, acidose metabólica, instabilidade térmica, ele pode ter uma hipotermia ou uma hipertermia, alteração neurológica, que é irritabilidade, sonolência, letargia, convulsão, aquela recusa alimentar, hipotonia, alteração cardiovascular, que é a dificuldade respiratória, apneia, cianose, pode ter taquicardia ou uma bradicardia, hipotensão, alteração digestiva, que é vômito, distensão abdominal, diarreia, hepatosplenomegalia, pode ter outras alterações como petequia, esclerodermia, hiperbilirrubinemia, né, aumento da bilirrubina. O diagnóstico ele é baseado nos fatores maternos, neonatais e ambientais, tá? E o padrão ouro é a hemocultura. Então, o diagnóstico ele é praticamente através da clínica do paciente. A gente sempre escuta, a clínica é soberana. Então, a clínica sempre vai ser a clínica primeiro, para depois a gente ver os exames complementares. A gente tem as provas específicas e as provas inespecíficas. As provas específicas é o hemocultivo, que a gente vai extrair 2 amostras de sítio diferente, né, de sangue venoso,
A gente vai separar 30 minutos entre uma amostra e outra amostra. No urocultivo, é importante o urocultivo, sobretudo na sepse tardia. Ele deve ser extraído pela punção suprapúbica. Esse é o método de eleição. Ou se não, também, se a gente não tiver como fazer a punção suprapúbica, a gente pode fazer o cateterismo vesical. O cultivo de aspirado traqueal, ele só recoleta depois do RN entubado. Exame e cultivo de líquido cefalorraquídico, que deve realizar em todo o RN com suspeita de sepse. Realiza 2 controles de glicose antes da punção lombar. A gente compara os valores desse líquido cefalorraquídico, né? A presença dos glóbulos vermelhos no líquido cefalorraquídico, ele pode indicar a presença de uma hemorragia intracraniana ou uma punção traumática. Agora as provas laboratoriais inespecíficas. Os leucócitos podem ser menor que 5.000 ou maior que 30.000. Os neutrófilos em banda, ele é maior que 150, aliás, que 1.500. Os neutrófilos segmentados, ele vai ser menor que 1.750. As plaquetas, elas vão estar menor que 100.000, que são mais frequentes em infecção grave por fungos ou bactéria gram-negativo, né? Esse valor ele pode ser de um mau prognóstico para a criança. Anemia e dados de hemólise, que faz a gente suspeitar de uma infecção grave ou crônica, que pode ser uma infecção por citomegalovírus ou uma bactéria gram-negativa. Procalcitonina. O valor normal da procalcitonina é de 0,1 a 3 nanograma. A gasometria e o PCR, né? Maior que 6 PCR. Na gasometria, a gente vai ver uma acidose metabólica ou uma hipóxia. A presença de trombocitopenia mais leucopenia mais neutropenia pode estar indicado com sepse severa. Prestar muita atenção nesse quadradinho aí, que faz a gente errar muito no nosso diagnóstico. Para isso, a gente vai entrar agora no tratamento. O tratamento da sepse precoce é a ampicilina mais gentamicina, tá? De acordo com as semanas, com a idade gestacional, a gente tem a dosagem. Em caso de meningite, a gente vai utilizar ampicilina mais cefotaxima, tá? Na sepse tardia, a gente tem aquele RN, sem foco evidente, a gente vai usar cefotaxima mais ampicilina. Isso quer dizer o quê? Aquele bebê, ele foi de alta e ele volta com algum foco de infecção evidente. Ele vai ter uma rejeição alimentar, ele não quer mamar, ele está irritado, chorando muito. Você faz um hemograma, você encontra um hemograma de 19.000 glóbulos brancos. Não tem foco aparente no umbigo, o umbigo está seco, a fontanela está normotensa. Você pergunta para a mãe se ele fixou a mirada, se ele teve convulsão, a mãe responde que não. A temperatura com você vê a temperatura dele, é aquele bebê que está com febre. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um hemocultivo e vai começar o antibiótico. Com foco cutâneo, cefotaxima mais a clindamicina. É aquele bebê que ele volta para o controle depois de 5 dias e você vê que aquela gaze que cobre o umbiguinho tá suja. A mãe foi de alta e a mãe nunca limpou, nunca trocou.
Daí você tira a gase, você vê pus, você vê aquela secreção fétida ao redor do umbigo. O bebê tá com uma onfalite, não tem sinal, só que ele não tem nem sinal nem sintoma de meningite. Então, é com foco cutâneo. Então, é cefotaxima mais a clindamicina. Agora, com foco cutâneo, com meningite ou sem poder realizar a punção, cefotaxima mais a vancomicina. É aquele bebê que ele demora muito, né? Aquele RN que ele vai demorar muito voltar para o controle. A mãe nunca limpou o umbigo dele, nunca fez higienização do umbigo. O bebê começa a ficar irritado, começa a ter rejeição alimentar. Na casa, você pergunta para a mãe fala que ele teve convulsão. A mãe fala que ele fixou a mirada, que ele ficou todo rígido, ficou cianótico, que ele demorou a voltar 10 minutos. Então, é esse bebezinho, com foco cutâneo com meningite. É a cefotaxima mais a vancomicina. Os RN com suspeita de infecção associada ao cuidado de saúde. A gente vai usar cefotaxima mais amicacina. Tá? Geralmente é esse que usa. Ou oxacilina mais amicacina. Os dias de tratamento. Se ele tem meningite, de 10 a 14 dias, quando ele não apresenta o choque séptico. Se ele apresentar o choque séptico, a gente considera de 14 a 21 dias. Quando há meningite, a gente vai ver qual que é o germe. Se for Neisseria, 14 dias de tratamento. Se for uma enterobactéria ou Streptococcus grupo B, 21 dias. Em caso de ter afetação endocárdica ou osteoauricular, o tratamento é de 4 a 6 semanas, tá? Que também tem um algoritmo, né, da sepse. A gente faz 2 hemocultivos, punção lombar. Na punção lombar, citoquímico, GRAM e cultivo do líquido cefalorraquídeo. Urocultivo, hemograma e raio-x de tórax. A gente vai iniciar um antibiótico endovenoso. Se o cultivo for positivo, a gente vai avaliar o resultado do líquido cefalorraquídico. Se for normal, antibiótico de 10 a 14 dias. Se for anormal, antibiótico de 14 a 21 dias. O cultivo negativo, quando você tem clínica de sepse, você vai considerar infecções virais, fúngica ou parasitária. Você vai repetir esse cultivo, você vai buscar o foco da infecção e você vai descartar causas de quadro clínico, né? Os diagnósticos diferenciais. E você vai repetir as vias centrais. Se o cultivo for negativo e tiver uma clínica bem, se o paciente estiver bem e não tiver nada, você vai suspender o antibiótico, tá? Esse é o algoritmo aí da sepse neonatal.